aqui o nosso bate-papo. Hoje, como eu disse, não é o Plantão Médico Bandeirantes, mas é o nosso quadro de prestação de serviço. Nós vamos explicar, detalhar, entender melhor o que é a educação positiva com a neuropedagoga, educadora parental, autora best-seller, mãe, a Maya Angerman. Tudo bem, Maya? Seja muito bem-vinda, obrigado, prazer enorme, viu? Eu que agradeço, Danilo. Obrigada, bom dia para você, para todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo com você hoje. Maia, normalmente, eu já estava aqui explicando, você estava aqui na nossa escuta, esse aqui é um espaço que a gente recebe sempre médicos, né, para falar ali de doenças, de algumas condições, mas eu fui impactado ali pelos seus vídeos, pelos seus conteúdos, passei a te acompanhar e pensei também que esse assunto pudesse, né, ser de interesse dos nossos ouvintes, né, que a gente pudesse também impactar mais pessoas. Então a gente vai ter tempo aqui para discutir bastante sobre educação positiva. E eu queria começar, como eu sempre começo aqui, pelo começo, do início, né? Para quem nunca ouviu falar em educação positiva, o nome faz ali uma alusão, claro, né? Mas o que é a educação positiva, hein, Maia? Eu já vou começar te contando, e para quem está ouvindo, o que não é. Pessoal, educação positiva não é permissividade, não é educar sem limites. E eu sei que isso gera um pouquinho de confusão na cabeça dos pais hoje em dia, porque tem muito conteúdo com uma mensagem muito mista que chega nas pessoas e muitas pessoas distorcendo a educação positiva. A educação positiva não tem nada a ver com permissividade e nada mais é do que um caminho de educação que tem comprovação científica, que tem bases de pesquisa e que visa educar as crianças da maneira mais respeitosa possível, mas também com senso crítico, para que elas não cresçam alienadas, sabendo respeitar o limite dos outros, sabendo respeitar os próprios limites, sabendo dizer não para o outro quando necessário. Então, assim, é uma educação realmente que visa aquele desejo que todos os pais têm, de que os filhos se tornem pessoas que saibam se integrar na sociedade, que saibam conviver respeitosamente. E para isso, sim, às vezes a gente precisa sustentar alguns limites, mas em comparação à educação tradicional, que muitas vezes impõe um limite de um lugar autoritário e muitas vezes desrespeitoso, né? Porque daí o adulto grita e cala a criança e acha que esse é o caminho de se educar. Na educação positiva, colocamos limite com muito respeito, né? A gente não precisa ser estúpidos na hora de colocar limites, não precisamos ser rudes, grosseiros, enfim, desrespeitosos com as crianças. E é aí que o bicho pega, né, Danilo? Porque muitas vezes somos nós, os adultos, que não damos conta de fazer isso respeitosamente, de termos a paciência suficiente, a gente que apela, a gente que estoura. No final das contas, a gente é que faz uma birra diante da criança que talvez naquele momento está tendo algum comportamento desafiador. Maia, tem várias dúvidas, várias perguntas, mas queria agora, nesse momento, sair um pouquinho, né, da teoria e para a prática, porque você é mãe e já disse, né, nos seus canais digitais, depois a gente vai passar aqui os contatos todos, que a educação positiva transformou o seu lar, a sua casa, e que a educação positiva, na verdade, acabou salvando os seus filhos de você, enquanto mãe, né, porque você foi descobrir a educação positiva mais tarde, já como mãe, com os seus filhos, né? Por que você diz isso, né? Que a educação positiva acabou salvando os seus filhos de você mesma. Quais hábitos que você tinha? Quais comportamentos? O que você fazia antes e que hoje você olha e diz, isso aqui não era legal, não era bacana, eu errei aqui e agora eu tô acertando e consegui corrigir a rota? Obrigada por essa pergunta tão importante, e eu acho que talvez a pergunta que mais vai gerar conexão também com quem está ouvindo. Eu era a mãe que eu sabia o que eu não queria fazer, Danilo. Eu tinha certeza de que eu não queria bater nos meus filhos, não queria machucá-los, não queria ser explosiva, mas muitas vezes eu me via fazendo exatamente isso, né? De gritar, de castigar, de machucar, seja verbalmente como fisicamente. Aí depois eu entrava num ciclo de culpa, porque eu sabia que eu não queria fazer isso, mas eu também não sabia como fazer diferente. Eu não tinha em mim os recursos, nem a paciência, nem a inteligência emocional para poder fazer diferente. E aí, quando meus filhos já estavam, o meu filho mais velho estava com 3 anos, a minha mais nova estava com 1 aninho mais ou menos, eu passei por um conteúdo no Instagram, inclusive, sobre esse universo de uma educação mais respeitosa, e aquilo fez todo sentido para mim. E como eu já estava muito desesperada na minha maternidade, né, muito insatisfeita comigo enquanto mãe, e muito
com aquela sensação de desesperança, né? Como se assim, meu Deus, será que só tem esse caminho mesmo? Será que vai ser esse sofrimento então para sempre, o resto da minha maternidade? Então, quando esse conteúdo apareceu para mim, eu comecei a me aprofundar, comecei a ir atrás, seja da comprovação científica, porque eu sou muito cética, né? Não consigo simplesmente ler um conteúdo e não ver assim, tá, quão qualificado esse conteúdo é. E aí eu fui atrás de outros especialistas e de várias áreas, e aí eu fui entendendo que existe sim um caminho alternativo, que não é o caminho da permissividade, tampouco é o caminho do autoritarismo, no qual a gente invisibiliza a criança, né? E aí esse foi meu primeiro passo, Danilo, entrar em contato com essas informações, e aí aos poucos eu comecei a ver uma mudança na dinâmica da relação com as minhas crianças. Mas eu preciso dizer assim, para quem está ouvindo, que a maior mudança mesmo, ela não acontece necessariamente nas crianças, e sim nos adultos. Quando nós mudamos a forma como nós tratamos as crianças, quando nós mudamos a forma como nós, enfim, manejamos a dinâmica no dia a dia, quando nós diminuímos as nossas explosões. E aqui eu não estou falando de perfeição, não estou falando que a gente nunca vai pisar na bola, mas de uma diminuição desse tipo de atitude, as crianças começam também a confiar mais em nós. E com essa confiança, elas também são conduzidas por nós com mais generosidade, com mais disponibilidade, né? Então, a grande mudança tem que acontecer no adulto, e infelizmente muitos adultos não estão dispostos a fazer esse caminho, eles querem que a criança mude, quase que como um adestramento, né? Eu dou aqui um biscoitinho de elogio e reforço um comportamento que eu gosto, mas quando a criança não faz o que eu quero, aí eu retiro esse biscoitinho do elogio, do amor, da afeição, do colo, porque ai dessa criança crescer achando que pode fazer tudo o que ela quer. Então, os adultos temem os próprios filhotes. Enquanto os adultos não desconstroem essa ideia completamente errônea a respeito da infância, eles continuarão tratando mal as crianças. Então, a mudança realmente precisa acontecer em nós. E esse foi o começo da minha história, Danilo. Mas você deve ouvir muito, né? Ver, acompanhar nas redes sociais, nos comentários, né? Ah, mas educação positiva é ser bonzinho demais. A gente tá vivendo, né, uma época em que nada pode, é muito mimimi, né? Que eles dizem, de frescura, porque na minha geração não era assim, na minha geração acontecia X coisas, e isso não afetou a minha vida. Com certeza você deve receber esse tipo de comentário, deve ler, deve acompanhar diariamente, né? Mensagens desse tipo. O que você tem a dizer, né? Como que você responde a esses comentários? Porque, claro, devem ter pessoas ali que não sofreram ou não tiveram ali consequências, vamos dizer, explícitas, não é? De uma educação tradicional que tinha ali uma violência, algum tipo de agressão. Quando a gente fala violência e agressão, não necessariamente é agressão, e a violência é física, não é? É ser ali ríspido, grosso, mal educado, não é? Ter um tratamento diferente para com a criança. E tudo bem, o adulto cresceu e seguiu a vida. Mas às vezes, né, Maia, você que é neuropedagoga, que estuda o assunto e se especializou, se aprofundou, às vezes fica, né, um resquício ali lá no fundo, né, e que isso pode ter alguns bloqueios e alguns impactos, sim, na vida adulta, né? Como que você responde a essa questão, hein, Maia? Você trouxe dois pontos importantes aqui, né? Eu respondi o primeiro, que é referente à educação positiva ser esse caminho do agora não pode mais nada. E aí é claro que começa a existir uma confusão na cabeça dos adultos, porque como é que funciona o raciocínio? Tá, se eu não posso mais bater, se eu não posso mais brigar, se eu não posso mais castigar, eu não posso fazer mais nada, né? E aí os adultos ficaram confusos e caíram para o outro polo, para outra extremidade, né? Então caíram nesse lugar da permissividade, né? Ou então fincaram-se ainda mais nesse autoritarismo. Então, geralmente os adultos estão nesses dois polos, nesses dois extremos, mas que isso vem de um lugar de falta de recurso de informação, né? Assim, o que não falta hoje, felizmente, são muitos estudos científicos a respeito disso, então nós podemos ir atrás de informação, mas essa sensação que os adultos, os pais, os profissionais, os professores, muitas vezes têm, de que não pode fazer nada, porque eles não conhecem mesmo a alternativa, que é exatamente como eu me senti no começo dessa minha trajetória, né?
E daí eu quero deixar muito bem pontuado para todos que sentem essa insegurança, que educação positiva, mais uma vez, não é permissividade, não é, muito pelo contrário, falta de limites, mas também não vai se encontrar nesses dois polos extremos do ou pode tudo ou não pode nada. É completamente diferente, é quase que uma dimensão alternativa, e aí a gente vai precisar se aprofundar, e para isso é que eu trabalho diariamente no meu perfil, né, Danilo? Tanto que você entrou em contato comigo através de lá. Então, para quem está nesse lugar do tá, não pode bater, mas o que faz no lugar disso? Acompanhe meu trabalho que você vai descobrir exatamente o que você pode fazer. E em relação à sua segunda pergunta que você me trouxe, sobre as possíveis consequências, ou então das pessoas falarem assim, ai, eu apanhei na infância, estou ótimo. Eu quero citar um estudo muito importante na medicina e na psicologia, que é o estudo das experiências adversas da infância de 1998. E qualquer dos ouvintes pode entrar no Google, colocar lá experiências adversas da infância 1998, que vocês poderão ter acesso a essa pesquisa muito robusta, que traz o seguinte, para todas as experiências adversas que nós vivemos na nossa infância, que podem sim ser as agressividades físicas, as agressões físicas, as negligências, mas também aquelas agressividades verbais, né, abusos sexuais e por aí em diante. Então, são 10 categorias diferentes. Quando uma criança passa por 4 dessas experiências adversas ou mais, ela terá automaticamente e infelizmente uma maior chance, por exemplo, de doenças cardiovasculares, de doenças respiratórias, um maior índice de câncer, uma maior chance de ter contato com drogas, de suicídio, e isso é uma estatística que foi feita. Então, é um estudo que foi feito com praticamente 10 mil pessoas. É difícil encontrar estudos com essa amostra tão grande, por isso que eu falo que é um estudo muito robusto. Então, a pessoa pode até falar, Danilo, eu apanhei na infância, estou ótimo. Então, vamos dar uma olhada em como está o estado da tua saúde, porque as experiências adversas que você vivenciou na infância, elas também influenciam o teu estado de saúde que você tem hoje em dia. Então, essas são algumas das doenças que eu citei aqui que estão correlacionadas às experiências adversas da infância, e eu vou usar um outro nome para facilitar, então, aos traumas da infância. Então, a gente pode dizer que talvez aparentemente parece que não há consequências, mas o corpo guarda as marcas. Inclusive, esse é o título de um livro maravilhoso de um especialista em trauma chamado Bessel van der Kolk, O Corpo Guarda as Marcas, que é uma leitura que eu super recomendo para poder entender que a gente se ilude em dizer que a infância que nós vivemos ou sobrevivemos não deixou nenhuma marca em nós. Isso daria um programa à parte, né, Maio? Que diz, né, a neurociência sobre o cérebro infantil e o impacto, né, da punição, desse tipo de comportamento. Isso daria um programa à parte, uma discussão que é muito mais profundo, né? Tem muitos ouvintes aqui participando, a gente vai registrar a participação da Cida Luzumira, brigadíssimo, o Carlos, sempre ótimos esclarecimentos neste espaço, parabéns Danilo, parabéns Maia, o Antônio Freire, grande entrevista, o André HQ diz o seguinte, parece que todo mundo que foi criado com limites deve apanhar, né? Mas é isso, né, André? Você tem razão, que são coisas diferentes, né? Você pode dar e tem que dar limite, mas sem praticar e fazer uso da violência, da agressão. A Idalina também está aqui, a Cleusa Muniz está ouvindo a gente em Santos, o Vladimir Luquezzi está em São Vicente, o Cristóvão Pascoal Filho também está por aqui, o James Prado em São Bernardo do Campo, a Odélia Vida, um beijo para você carinhoso, o Miguel Aguilera, a Loreta Bellini, a Regina Barros em São Carlos, muita gente nesse Brasilzão. Estamos também agora lá em Brasília, né? Chegando em Brasília, nos municípios vizinhos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Do Bom e do Melhor. Esse é o nosso espaço de prestação de serviço. Hoje conversando com a Maia Aingman, falando sobre educação positiva. A gente já explicou o que é, a gente já falou, já saiu um pouquinho da teoria e fomos também para a prática. E agora vamos atender alguns ouvintes, não é? Queria saber o seguinte, toda criança, e isso é normal, né, da criança ali fazer o que a gente chama de birra, não é, Maia? Como que na educação positiva, como a educação positiva trata essa questão ali da birra que preocupam tanto os pais, hein?
Eu vou dar um exemplo, uma analogia, Danilo, para primeiro preparar a nossa cabeça para a resposta que eu vou trazer depois. A analogia que eu vou utilizar é a seguinte: imagina que você esteja passeando no shopping com a tua criança e a tua criança começa a passar mal, começa a vomitar. Enfim, quem tem filhos pequenos sabe que coisas assim às vezes acontecem. Ou então é um xixi que vazou, um cocô, enfim, né? Mas alguma coisa acontece ali que você precisa parar o teu passeio e se concentrar plenamente na criança que está na tua frente, né? Principalmente se ela estiver passando mal. E quando a gente está falando de birras, queridos ouvintes, nada mais é também do que um passar mal, só que emocional. E quando eu consigo entender que a birra não é um comportamento manipulativo, esse é um dos maiores erros do senso comum. Um dos maiores erros que foram propagados por pessoas que não tinham estudos a respeito e propagaram essa falsidade a respeito da infância, de que a birra é um comportamento de manipulação. Não é, é um comportamento de imaturidade, é um comportamento de um cérebro que não tem ainda como se regular sozinho, de um cérebro que não tem ainda, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é a região aqui do freio de mão, digamos assim, da inibição, ainda amadurecida. Então a criança ela não consegue entender, não preciso ficar frustrada assim, porque a mamãe não vai comprar o brinquedo, porque de fato estamos com o orçamento um pouco apertado, tudo bem, numa próxima vez eu tento de novo. A criança não consegue fazer essa análise, ela só está conectada com o desejo dela. E aí, por ela se sentir extremamente frustrada, por não conseguir aquele brinquedo que ela está achando ali tão maravilhoso, ela entra em sofrimento, ela entra nesse mal-estar emocional. Ela não está chorando para te constranger, para te fazer sentir mal, para você se sentir um péssimo pai, uma péssima mãe. A criança nem consegue confabular esse tipo de manipulação. Ela está sendo muito honesta com o sentimento dela, ela está literalmente chorando de um luto por não conseguir o brinquedo que ela tanto gostaria, né? E eu vou te falar outra coisa. Quantos adultos também não ficam profundamente frustrados quando o time de futebol deles não ganha, por exemplo, né? E aí ninguém pode julgar. Ninguém pode apontar o dedo e falar assim: "Ai, que feio isso". Pelo contrário, né? Os adultos se juntam para falar mal do outro time e tem um espaço de validação para isso. Mas com as crianças não. Justamente elas, que são as mais vulneráveis, que são as que não têm cérebro maduro ainda, são as que mais são julgadas. Então, quando nós entendemos que a birra é nada mais do que um mal-estar emocional, ao invés de eu vir com frases como: para com isso agora, cala sua boca, olha que vergonha, tá todo mundo te olhando. Ao invés de eu constranger a criança dessa forma, o que eu posso fazer? Eu posso pegar minha criança no colo e encontrar um espaço, vamos supor que aconteceu no shopping essa birra, né? Encontrar um espaço mais reservado para eu realmente me concentrar nessa criança como se ela estivesse passando mal fisicamente. E aí eu acolho o que ela está sentindo. E olha que interessante, ao contrário do que se pensa, ao validarmos o desejo da criança, nós não estaremos dando ainda mais combustível para a birra dela. É exatamente o contrário que vai acontecer. Então, nesse exemplo que eu estou dando do brinquedo, o que a gente poderia dizer? Nossa, você gostou muito mesmo desse brinquedo, né, amor? Tu queria muito levar esse brinquedo para casa e agora tu tá triste. Muito triste porque não vamos poder levar o brinquedo para casa. É isso que está acontecendo. Então, quando eu me coloco do lado da criança, quando eu valido o desejo dela, o que vai acontecer inconscientemente no sistema nervoso dessa criança? Ela vai entrar no modo de relaxamento de novo, porque ela está num ambiente de confiança e segurança com esse adulto, que ao invés de ficar destratando, desfazendo, desprezando do que ela está sentindo, esse adulto está validando. Isso não quer dizer que eu vou lá e comprar o brinquedo. Veja, em nenhum momento eu disse que se resolve com o brinquedo comprado, se resolve com validação. Eu dou razão para o desejo dela e isso faz com que ela relaxe. É como se fosse assim, Danilo. Minha mãe, meu pai me entendem, eu não preciso ficar gritando tão alto para eles me ouvirem. É esse o raciocínio. Então, ao invés de ficarmos com medo de dizer coisas assim, de validação, de dizer assim, nossa, realmente você queria tanto esse brinquedo e agora você está muito triste de não poder levar o brinquedo, e de acharmos de, ao dizer isso, estarmos dando ainda mais combustão para a criança, confiem que o que vai acontecer é exatamente o contrário.
E veja, Danilo, isso não é tão diferente do que em relacionamentos adultos, né? Se, por exemplo, chegar a tua parceira depois de um longo dia de trabalho em casa e ela estiver reclamando de como foi difícil o trabalho, que alguém passou a perna nela, enfim, ela está desabafando contigo, você também não vai validar o que ela está sentindo? E que isso, de alguma forma, vai fazer com que ela fique mais relaxada na tua presença e que em algum momento ela vai conseguir se sentir bem de novo? Ao invés de você falar assim, ah, meu bem, para com isso, né? Ah, que frescura, que coisa mais boba, para de ser imatura desse jeito. Isso seria um relacionamento tóxico entre adultos. Mas com crianças chamamos de educação. Isso é duvidoso, né? No mínimo. Maia, a educação positiva, ela é algo que você pratica, pode praticar em casa. As escolas estão preparadas, tem escolas, não é, públicas, privadas, não importa, que tem esse método, tem escolas específicas, toda escola tem esse método de educação positiva. Como que funciona para além, não é, dos muros aí de casa? Nós temos atualmente duas escolas já com selo de aprovação da educação positiva. Uma é a Lugar de Criança, em São Paulo, e a outra escola ativa que fica em Campinas. E temos outras escolas também que já estão demonstrando interesse de levar a educação positiva para toda a equipe escolar. Para além disso, nós temos muitas alunas formadas, eu formo profissionais em educação positiva através da escola de educação positiva, e aí nós temos muitas professoras que fazem a nossa formação, porque a faculdade de pedagogia não traz essa temática ainda. Vamos cruzar os dedos para que cheguemos lá. Mas, por enquanto, ainda não está na grade curricular da faculdade de pedagogia, nem de psicologia, nem de medicina, nem de psiquiatria. E aí nós temos muitas profissionais que fazem a nossa formação para poderem utilizar da abordagem da educação positiva em suas práticas. Então, sim, nós temos muitas professoras que estão em escolas talvez ainda mais tradicionais, mas na sala de aula com suas crianças, elas usam da abordagem da educação positiva com seus alunos e com as famílias também, porque as famílias também são mais acolhidas por essas professoras e muitas, inclusive, acabam fazendo atendimento com essas famílias além dos horários escolares, porque as famílias realmente confiam muito nas professoras que trabalham com essa abordagem. Luci Carezato está ouvindo aqui o programa, Denise Corrochano, a Toninha Scatena, a Marina Queiroz, a Nelly Melo mandou uma mensagem para cá, a Jorge Camargo, a Margarete Oda, todo mundo na escuta, na sintonia. A Cida Luzumira diz aqui, minha mãe tinha uma educação positiva, ela não gritava, mas aquele olhar fulminante, misericórdia. Diz ela aqui, o Romeu Mota Castanha, bom dia Danilo, acabei de entrar na live, gostei da Maia, vivendo e aprendendo. O Wellington Silva, por isso que temos muitos adultos na infantilidade. Dar razão para o desejo na criança vai ser difícil aceitar um não quando adolescente ou jovem. A Maria de Fátima também está aqui participando com mensagens. Quem mais aqui que escreveu pra gente no nosso WhatsApp? O Leandro Passos, motoboy, tá ouvindo a gente. A Lúcia Maria da Vila Mariana, ótima pauta, como sempre. Ela diz o seguinte, pergunto a Maia sobre a educação e a permissividade que os pais dão aos filhos, pensando que estão praticando a educação positiva e, na verdade, estão criando futuros adultos que desconhecem limites. A pergunta aqui se a educação positiva realmente prepara a criança para o mundo real. Maia. E, na verdade, se você me der a permissão, Danilo, eu queria comentar sobre 3 dos comentários que nós recebemos aqui. Eu Claro, prometo que eu vou ser por super favor. breve, e começando por esse último que você trouxe, né, da ouvinte perguntando sobre a permissividade. E nós até já falamos sobre isso aqui no programa, e de fato, muitos pais ficaram um pouco perdidos nessa busca de não serem autoritários, e aí acabaram caindo um pouco na permissividade. E aí eu quero ressaltar aqui que na educação positiva nós prezamos sim em sustentar limites. A diferença é que nós não fazemos isso de forma brusca, estúpida. Nós entendemos que nós não podemos fazer de um lugar de explosão. Eu tenho até um livro chamado A Raiva Não Educa, A Calma Educa, que traz essa mensagem de, olha só, querido adulto, se você estiver prestes a explodir, é melhor você dar um passo atrás. É melhor você ir se acalmar primeiro, porque se você continuar
querendo sustentar o limite, nesse estado de raiva que você está, você vai acabar falando besteira para a criança, você vai acabar ferindo ela com as suas palavras, e isso não vale a pena. Então, vai se regular primeiro, para depois você continuar sustentando o limite, né? E aí o comentário anterior a esse era em relação à infantilidade de muitos adultos, e o ouvinte trouxe a interpretação dele de que se nós concedermos aos desejos da criança, que isso transformaria ela futuramente num adulto infantilizado. E aí eu queria reiterar aqui que eu não disse em momento algum sobre ceder ao desejo. Eu não falei que nós compraríamos o brinquedo, eu falei que nós validaríamos o desejo apenas, né? Nós não vamos voltar na loja para comprar. E essa infantilidade que o ouvinte nomeou aqui vem justamente do não ter recebido o acolhimento e o colo necessário na infância, e continuou o resto da vida procurando por isso, porque não recebeu lá atrás. E por último, o comentário sobre a educação positiva, mas o olhar fulminante, e eu preciso nomear aqui que, na verdade, educação positiva não tem olhares fulminantes, porque, querendo ou não, esse olhar fulminante é nada positivo, né? A criança entra num estado de medo a ponto de congelar, e é uma péssima sensação de se ter. Imaginem, vamos mudar aqui o cenário, uma esposa cujo marido lhe presta olhares fulminantes. A gente chama isso de relacionamento abusivo. Mais uma vez, eu quero fazer essa comparação para que fique muito claro. E para quem disser assim, mas não pode comparar relação de casamento com pais e filhos, pois eu digo para vocês que com crianças é ainda pior quando fazemos algo similar ao que nós chamamos de abusivo em relacionamentos adultos. Se num casamento isso é abusivo, com crianças é muito pior, porque veja, a criança não tem como, por exemplo, chegar para o pai e para a mãe e falar assim, ei, chega de me tratarem assim, com licença, estou terminando com vocês e vou embora. A criança fica presa na situação de perigo dentro da própria casa dela. Muitos pais se preocupam com os perigos fora de casa, mas muitas crianças crescem com o perigo dentro da própria casa delas. Quando, por exemplo, um pai ou uma mãe consegue controlar uma criança através de um olhar fulminante, isso não é respeito, meus queridos ouvintes. Isso é subordinação, isso é abuso emocional e psicológico, que em qualquer outra relação entre adultos nós abominaríamos, mas com crianças, infelizmente, ainda chamamos de educação. Então, eu não queria deixar passar esses 3 comentários que eu achei bem importantes aí dos nossos ouvintes. Sim, claro. O Carlos Alberto também está aqui, o Robson parabenizando a entrevista, a Maria Neliane Dias está no Tatuapé, o Wagner Bertazzi no Ipiranga, ótimo tema como sempre, o Leonardo Henrique da Freguesia do Ó, assino em todos os lados de tudo dessa entrevista, parabéns à professora Maia. O Carlos Maia explica com uma calma, com um linguajar simples e bem compreensível. A Yara Azevedo, como sempre, um excelente programa. A Kelly Silva já te acompanha aí nas redes sociais, disse aqui uma aula incrível da Maia. Wellington, parabéns aí pela entrevista. A gente tem mais 10 minutinhos aqui para seguir com a Maia, antes do Ciro Barcelos, que está chegando também daqui a pouquinho no Do Bom e do Melhor, mas tem ouvinte que mandou áudio também. Vamos lá, vamos colocar a primeira participação em áudio aqui. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Que é o Igor Benazzi, de Osasco, São Paulo. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se essa educação positiva, ela se encaixa para adolescente, pré-adolescente. Eu tenho uma filha de 12 anos que ela acha que ela pode tudo, entendeu? Bate de frente comigo, com a mãe, e muitas das vezes há o atrito, né? Há discussão, enfim. E esse método se encaixa para essa idade? Obrigado, tenha um bom dia a todos. Já posso responder? Sim, por favor, Maia, por favor, imagina, vamos lá. Primeiramente, obrigada, Igor, pela sua pergunta e pelas suas palavras. Eu vejo que você quer fazer o melhor enquanto pai com a sua filha, né? E a sua pergunta é muito pertinente. Obrigada por você enviá-la aqui ao programa. Eu vou te trazer primeiro algumas reflexões e depois eu vou te dizer como que você vai lidar com esses momentos de embate que você está vivenciando com a tua filha. A primeira coisa que eu quero te dizer é:
O fato da tua filha ter força na comunicação, o fato de ela se posicionar, não é por si só uma coisa negativa, ainda mais considerando que estamos numa sociedade onde muitas vezes nós mulheres precisamos fazer muita força para sermos ouvidas. Não veja esse comportamento dela como algo a ser cancelado, a ser aniquilado, a ser totalmente retirado. A gente ainda quer que a tua filha cresça com força de argumentação, que ela consiga sim se posicionar. Então, isso precisa estar muito claro para nós todos, enquanto pais de adolescentes e pré-adolescentes. Sim, eles vêm com muito mais força na argumentação, mas muito cuidado para a gente não exercer tanta força a ponto de os enjaularmos emocionalmente falando, né? A ponto da gente silenciar, castrar totalmente, e daí eles crescerem como adultos que não conseguem colocar limites nas outras pessoas, que não conseguem dizer não para o outro. Então, só para deixar claro que ela saber se posicionar por si só não é um defeito, tá? O que você vai poder fazer a partir de agora? Toda vez que a tua filha se posicionar com você de um lugar desrespeitoso, você pode tocar no assunto com ela e falar assim, filha, para mim é muito importante que você comunique para nós os teus desconfortos, mas é importante que nós possamos comunicar de forma respeitosa. E aí, Igor, fica uma tarefa extra para nós adultos, que é como é que nós temos falado com os nossos filhos? Será que nós também temos respeitado as nossas crianças, nossos pré-adolescentes, nossos adolescentes na hora de comunicar com eles? Ou a gente fala com eles de um lugar autoritário, de cima para baixo, desprezando o que eles, enfim, comunicam a opinião deles, né? Uma coisa que eu vou dizer para você, Igor, e para quem está nos ouvindo é que educação positiva requer um esforço muito maior, porque gritar para silenciar, todo mundo consegue fazer, gente, isso daí não requer nenhuma habilidade excepcional. Dá um grito, a criança fica quieta, o adolescente fica quieto e pronto, mas isso não é relação, isso é abuso. Então, para que a gente possa educar dessa forma respeitosa, e aí, de brinde, os nossos filhos aprenderem a se comunicar de forma respeitosa, nos vendo como exemplos, a gente precisa dedicar mais tempo na comunicação. E aí, às vezes, isso significa que se a tua filha vem para cima, né, com esse embate, primeira coisa que você tem que pensar é, ok, que bom que minha filha se posiciona. Agora eu só preciso ajudá-la a saber como se posicionar. Eu não quero que ela seja uma mulher que cresça submissa, calada, que não sabe colocar limite, que aceita relação abusiva. Não. Eu quero que ela seja uma mulher forte, que saiba se comunicar e se posicionar. Então agora eu só vou ensinar como ela vai fazer isso. E aí você pode nomear para ela, Igor. Filha, eu entendi o que você quis dizer, para você é importante tal e tal coisa, e eu quero te escutar, mas a gente precisa fazer isso de um lugar respeitoso. Você consegue sentar comigo agora para a gente conversar sobre isso e decidirmos juntos? E dá para fazer isso, pessoal, sobre qualquer tipo de assunto. Se é sobre telas, digo, limites de celular, por exemplo, ou então o adolescente quer sair e você precisa colocar alguns limites em relação a isso para que ele saia com segurança, é muito sobre como nos comunicamos. Como nós, na nossa maioria, crescemos com uma educação autoritária, a gente tem um pouquinho de dificuldade, sim, de nos comunicarmos dessa forma respeitosa. É como se a gente estivesse aprendendo um novo idioma com os nossos filhos agora, né? E aí, no começo, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade de falarmos de forma fluente. Mas quanto mais a gente praticar essa fala respeitosa, quanto mais a gente aprender a regular a nossa própria raiva, para depois, de um lugar mais respeitoso, falar com os nossos filhos, mais frutos bons nós colheremos, porque não adianta querermos que os nossos filhos se tornem cidadãos respeitosos se eles não vivenciam respeito na relação com a gente, meus queridos. Nós somos o maior exemplo de respeito para os nossos filhos. Ana Cristina está aqui, excelente programa, estou adorando este novo olhar na educação, quero ouvir tudo novamente, anotar os nomes dos livros com calma, né? Então a live depois fica disponível no YouTube, vira podcast também no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcast, no Spreaker, é só digitar, pesquisar por Do Bom e do Melhor, e quem perdeu, quem pegou aqui do começo, do meio, né? Fica disponível desde o começo, na íntegra, a entrevista com a Maya Eigenmann sobre educação positiva. A gente só tem mais 5 minutinhos, passa rápido aqui, mas registrar a participação do Edson Demuri da Moca, sensacional a entrevista,
entrevista. Sou avô e isso se encaixa perfeitamente para mim também. O Bruno Pompeu de Santos disse que o papai dele, né, fazia uso da cinta e de chinelos. Isso na década de 50, 60. A Maria Zélia Gabriel, super importante esse tema. A comunicação não violenta é o caminho para uma educação positiva e saudável. Já vou seguir a Maia aqui. Quem mais está com a gente? O ouvinte falou que ele é avô. Hoje é o dia dos avós, não é isso? Então um beijo para todo mundo que é vovô, que é vovó. Os meus pais também estão ouvindo lá em Sorocaba. São avós, né, do Joaquim. Então um beijo carinhoso para todo mundo. Não vai dar tempo da gente registrar aqui todas as mensagens, infelizmente. O Douglas Petrin, de Mauá. Eu tenho 2 meninas de 4 e de 3, e a de 4 é mais tranquila, mas a de 3, ela é maldosa, ela é desrespeitosa. Tentamos conversar sempre, mas só funciona quando pega o chinelo e olhe lá, que vai muito da personalidade de cada um. Aqui é a mensagem do nosso ouvinte. A Aldélia também, um beijo carinhoso para você, viu, Aldélia? Tá adorando aqui a entrevista. A gente tem 3 minutinhos, Maia, mas dá tempo da gente tocar aqui, colocar mais uma participação em áudio. Vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Aqui é o Luciano de São Bernardo do Campo. Gostaria de uma pergunta para a doutora aí. Eu tenho uma neta de 8 anos. Na verdade, o pai é ausente, né? Quem cria é a mãe e eu, né? Sou avô. A gente é bem rígido assim na educação dela, não deixa usar celular, várias coisas, né? E eu costumo recompensá-la por coisas que ela faz, por bom comportamento. Compensar assim, quando ela vai sair com a mãe dela, eu dou um dinheirinho para ela, quando vai sair comigo, eu dou um dinheirinho. E é certo fazer isso, Danilo, ou não? E aí, Maia? Muito boa a sua pergunta, eu vou responder aqui. Primeiro que eu preciso dizer que não dar celular não é rigidez, é sensatez, tá? Eu acho que é importante a gente diferenciar o que é rigidez e o que é realmente uma escolha sábia. A gente sabe, infelizmente, não dá tempo de falar sobre telas nesse momento, mas quem sabe em outro momento eu volto para falar sobre isso. Vamos lá, em relação a recompensas, o que acontece é que são uma forma de adestramento, né? Embora tenha ficado um pouco confuso para mim na pergunta, porque em um momento esse avô falou que dá um dinheirinho para quando ela vai sair. Isso tudo bem, não tem nada a ver com adestramento, né? Mas se a gente começa a ficar dando recompensas por notas boas, por bons comportamentos, a gente está adestrando mesmo, a gente está fazendo um adestramento com as nossas crianças. E aí, o que vai acontecer? A criança vai desenvolver uma dependência a partir desse adestramento. Então, ela só vai ver sentido em ser proativa, né? Em fazer as coisas quando essa recompensa vier. Quando essa recompensa cessar, essa criança não vai ter mais a motivação de fazer certas coisas. Então, pode parecer agora que é uma ferramenta positiva, mas a longo prazo vocês, infelizmente, perceberão que não é o caso, porque realmente a criança desenvolve esse senso de dependência externo e não tem uma motivação interna para fazer as coisas. E daí teve um comentário também antes do pai falando da filha de 4, de 3 anos e falando que a filha mais nova só funciona, entre aspas, na base da chinelada. Eu quero trazer uma reflexão aqui, que é a seguinte, né? Se esse fosse um argumento válido, a gente poderia pensar que, então, numa relação abusiva entre adultos, né? Um homem, ele bate na mulher porque ela é muito difícil. Então, algumas mulheres merecem apanhar porque elas são um pouquinho mais complicadas. Não faz nenhum sentido entre adultos e faz ainda muito menos sentido com crianças, como eu já disse, elas não têm cérebro maduro. Então, a gente precisa reconhecer que nós estamos com falta de recurso, nós não sabemos muito bem como educar, e aqui não estou apontando o dedo para ninguém, porque eu já me senti muitas vezes muito incompetente, mas aí eu vou atrás de informação para fazer melhor. Agora, usar o argumento de que uma criança é muito difícil e que por isso ela tem que apanhar é profundamente assustador. E, por favor, eu peço aqui publicamente que cessem esse tipo de prática, que, além de tudo, é um ato de crime constitucional, porque no ECA está proibido machucar crianças fisicamente. Então, que essa reflexão fique aqui para todos. E se eu puder, Danilo, rapidamente divulgar os meus livros, ainda dá tempo? Claro, por favor, os seus livros, depois vou reforçar o seu Instagram também, que o nome da Maia é difícil de escrever porque você não é brasileira, né, Maia? Você é da onde? Não, eu nasci e cresci na Suíça, e minha mãe é brasileira, por isso que eu falo português assim. Mas Aigman, mas se escreve com E, mas a Maia vai passar aqui os livros e o Instagram. Por gentileza, Maia.
Então, eu sou autora de 4 livros. O primeiro é O A Raiva Não Educa, A Calma Educa, que é meu best-seller. Em seguida, eu lancei o outro livro chamado Pais Feridos, Filhos Sobreviventes. Esse livro é muito sobre autoconhecimento. Então, se você está buscando esse caminho de entender melhor a tua história, os teus próprios traumas, eu indico a leitura desse livro. Em seguida, eu lancei um mini livro chamado Como Lidar com Birras. Ele é disponível como e-book na Amazon. E, por último, o livro infantil, Por que Não Posso Ser Criança, que é um livro de infantil, mas com uma reflexão que acaba mirando muito nos adultos. A princípio são esses 4 livros, já tenho mais sendo produzidos aqui, em breve sairão, mas a princípio é isso. E no meu Instagram, Maia, com Y, underline, Eigenman, se for soletrar em português. Mas se você escrever Maia, underline, já vai aparecer meu perfil. Maia Eigenman, neuropedagoga, falando tudo, contando tudo sobre educação positiva. Agradeço aqui a Margarete Polido, a Sandra Nicolino, o Pedro Leite de Santana. A gente sempre abre aqui espaço, é um espaço democrático mesmo. Tem gente que não concorda, tem gente que é mais aberta a receber novos olhares, né? Um novo jeito de trazer e de tratar a educação familiar, a educação positiva. Agradeço a todas as manifestações aqui, aquelas manifestações, aqueles ouvintes que são sempre educados, não é isso que a gente propõe aqui, essa troca correta, não é? Com muita educação, para que a gente possa aqui sair daqui com novos pensamentos, com os novos questionamentos, fazendo ali a reflexão de cada um. Essa troca é muito bacana, muito saudável. Nas redes sociais da Maia tem mais conteúdo, não dá tempo da gente falar tudo aqui, mas com certeza a gente vai trazer a Maia de volta ao programa para falar de outros assuntos. Maia, aqui você está marcando 10h45, não dá tempo para mais nada, mas super te agradecer, obrigado pela disponibilidade, um beijo grande, bom final de semana, viu? Obrigada, Danilo, obrigada, ouvintes, até uma próxima e tenham um excelente final de semana todo mundo. Tchauzinho. Na sequência aqui no Do Bom e do Melhor, o Ciro Barcelos, integrante original do antológico grupo Dizzy Croquettes. A gente volta já.